sou Renata Costa Mendonça, sou fonoaudióloga, psicomotricista, trabalho com autismo já há alguns anos, sou formada já há 26 anos, enfim, estou na área do autismo já há mais de 16 anos e também trabalho com outros transtornos, trabalho num instituto multidisciplinar e a gente está aqui no CBI falando de fonoaudiologia e TEA, né? Essa pós que a gente vem trabalhando já há alguns anos e que encanta muito, né, em todos os aspectos, né, que viaja, né, em todas as áreas do transtorno do espectro do autismo e também nas áreas da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. Né? Maravilhosa e dividir com a Mari essa coordenação, é muito gostoso essa parceria. Eu acho que ficou... não só as disciplinas que foram escolhidas, né, Renata, mas os professores que estão por trás. Eu acho que a gente tentou buscar pessoas, não só da área da fonoaudiologia, por exemplo, eu não sou da área da fonoaudiologia, e outras áreas correlatas e que trazem uma contribuição muito importante, né, para as disciplinas. Ouvir também... Só engrandece, né? Só engrandece a clínica, né? E só engrandece a sua formação, né? Então, eu acho que é muito importante, já começando com esse olhar multidisciplinar, né? O que a gente foca muito nessa pós-graduação é a importância desse olhar. Então, a gente não tem aqui só aula com fonoaudiólogas, né? Como a Mari já comentou. A gente tem aqui os outros olhares que complementam o nosso trabalho. Então, se eu sou fonoaudióloga, eu preciso ter o olhar da terapeuta ocupacional, eu preciso ter o olhar da psicóloga, da psicopedagoga, da terapeuta de família. Né? Então, todos juntos em prol, né, do desenvolvimento daquela criança. Essa multidisciplinariedade ela é base, né, no trabalho do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem que ter isso sempre como meta, né? Sempre, mesmo que a gente não consiga, não tenha um trabalho numa equipe em si, né? Não trabalhe dentro de uma equipe, a gente tem que saber que a gente precisa desse contato, a gente precisa desse caminho de andar junto com todas as outras terapias. Certo? Exatamente. E Renata, só aqui para não perder essa fala, e que eu ainda vejo que, infelizmente, as pessoas trabalham até numa clínica multidisciplinar ou trabalham com uma equipe multidisciplinar, mas não tem dificuldade em trabalhar em conjunto, ou seja, acha que só porque a criança é atendida pela fono, pela terapeuta ocupacional, pela psicopedagoga, isso já compõe uma equipe multidisciplinar. Só compõe a equipe multidisciplinar se todos esses terapeutas trabalharem mesmo em conjunto. Se falarem, conversarem sobre as metas, quais vão ser os objetivos a curto, médio e longo prazo para aquela criança em específico. Exato. O que você vai estar trabalhando agora? Será que é melhor a gente aqui aumentar um pouco o trabalho da linguagem para depois entrar numa outra... Isso é muito importante, Mari. Assim, a linguagem ela é considerada um marco, né? Muito importante para o desenvolvimento, tanto global quanto cognitivo. Mas a gente sabe que outras áreas, né, estão muito comprometidas no autismo. Então, muitas vezes, uma família vem para mim falando, não, eu só quero fono porque ele não fala. E aí essa criança tem uma disfunção sensorial enorme, ou essa criança tem questões de comportamento que inviabilizam o meu trabalho. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar e entender que se a criança não estiver bem organizada, ela não vai, por exemplo, conseguir brincar com o brinquedo que eu estava tentando brincar. Né? Se ela não tiver sensorialmente já sendo trabalhada, muitas vezes aquele brinquedo vai servir só de estímulo sensorial. Então, eu preciso entender em que momento essa criança está para que eu possa desenvolver um plano de atendimento para aquela criança, né? E a nossa pós, ela dá essa base para vocês, né? Ela vai dando, desde as aulas lá iniciais do Gustavo, né? Que vai falar do TEA em si. Eu posso até... Quer que eu fale as disciplinas? Eu acho ótimo, porque aí a gente vai falando de todas. Isso. A gente começa, é óbvio, falando sobre o transtorno do espectro do autismo, tudo. Histórico, como é que se dá o diagnóstico, quem é que dá esse diagnóstico, como é que é feita essa avaliação, os comportamentos, como é que se caracteriza uma criança com transtorno do espectro do autismo. Já começa aí para dar essa base inicial. E depois temos uma disciplina só sobre avaliação e diagnóstico, e aí aprofundando um pouco mais nessa parte.
e entramos na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. Quando quiser me cortar, me corta, senão vou ler. Essa parte da linguagem acaba sendo sempre, né, como é uma pós de fonoaudiologia, uma parte mais extensa, mais profunda, né, então que vai desde as bases cerebrais, de todo o desenvolvimento e todo o histórico, até mesmo da linguagem em si, né, de como surgiu a linguagem, de como chegamos à linguagem, enfim. Então, essa parte é uma parte mais densa do programa, digamos assim, né, Mari? Uhum, uhum. E aí depois vem para avaliação, intercorrências e intervenção na linguagem, que eu acho que é uma das disciplinas aquelas mais esperadas, porque sempre tem perguntas sobre avaliação, é muito engraçado. Mas como é que avalia? Como é que avalia? Depois vem a parte da linguagem e socialização, também extremamente importante, e aí entra o que você estava a falar já na disciplina 6 sobre a integração sensorial e os sentidos para o desenvolvimento. Todas são ótimas, mas essa eu acho que é um grande diferencial. Eu não vejo uma graduação que eu acho que é um diferencial, porque a integração sensorial ela não é muito esclarecida, né? Quando você faz uma faculdade, principalmente de fono, você não tem muito acesso a essas informações do que é a integração sensorial. E quando você começa a trabalhar e você entende o processo de integração sensorial e a necessidade do desenvolvimento desse processo para a criança desenvolver linguagem, você vai entender que muitas vezes você precisa indicar primeiro que a criança faça a integração sensorial ou paralelo à fono, o trabalho de integração sensorial. Então, é muito importante o terapeuta ter essa noção, né? Até mesmo, às vezes a gente vem em algumas perguntas de professoras, por exemplo, que ficam em dúvida, né, de como indicar, do que fazer de indicar, e aí a gente precisa entender que esse processo, ele tem vários antecedores, né? Assim, você precisa entender o que é antecedente disso, que é um desenvolvimento, existe uma pirâmide de desenvolvimento mesmo, né? E é muito, muito interessante isso, porque você mesmo deu esse exemplo, né? A família chega e fala, o que eu começo a trabalhar primeiro? Se não tiver, às vezes vai se iniciar essa equipe multidisciplinar, mas não necessariamente a criança vai começar todos os atendimentos ao mesmo tempo. Porque talvez vão ver que se ela não tiver aqui, primeiro, uma terapeuta ocupacional fazendo essa integração sensorial, ela não vai conseguir trabalhar as outras coisas. Então, ok. Vamos trabalhar mais esse aspecto agora e vamos aos poucos introduzindo aqui as outras terapias. Não vai colocando a criança em qualquer lugar. Muito importante pensar, Mari, a gente tem isso intrínseco na gente, que o plano de atendimento tem que ser individualizado. Não adianta, não tem receita de bolo. Até mesmo nas avaliações, nós temos, claro, avaliações padrões que a gente pode fazer, que a gente pode conseguir as respostas, né, dentro do esperado, do que a gente precisa ter, mas se a gente não tiver um olhar clínico para aquela criança, para aquele momento daquela criança, para aquele dia, às vezes, de avaliação. Imagina, você faz um teste numa criança num dia que ela dormiu mal, ou que ela está gripadinha, ou que ela não teve um bom rendimento, ela teve um estresse vindo para a sessão de avaliação, você vai ter uma resposta diferente, você vai ter uma resposta, muitas vezes, que não vai ser fidedigna ao resultado daquela criança. Então, esse olhar clínico é o que a gente preza muito nessa pós-graduação, né? De entender esse olhar clínico, além dos testes, além das avaliações, além dos protocolos, né? Então, olha, a importância desse olhar. Vou ter que trazer aqui a Alicia Fernandes, que é da psicopedagogia, mas ela fala justamente isso. Nenhum teste, nenhuma avaliação vai ser pode se sobrepor a esse teu olhar clínico também para essa criança. Eu posso fazer todas as avaliações do mundo, mas se eu não levar em consideração que a criança acabou, por exemplo, de perder a mãe, por causa da pandemia, não sei o que, perdeu a mãe. Essa criança vai estar totalmente organizada. Ela está Aliás, essas crianças estão há mais de um ano fora da escola. Não existe uma criança, aliás, não existe um ser humano hoje que não esteja... Hoje ainda nós temos esse outro agravante, né, Mari? Então, assim, eu recebi semana passada uma criança de 1 ano e 4 meses. Então, vamos pensar, ela nasceu no ano passado.
No meio Claro, da tem pandemia, assim, convívio com ela nasceu na pandemia, né? Assim, ela nasceu e já estava tudo acontecendo, em pouco tempo já Sim. estava tudo acontecendo. Então, assim, é claro que o desenvolvimento dela foi alterado por conta da pandemia, mas a gente precisa entender que momento a gente conversa isso com os pais, explica isso para os pais, ao mesmo tempo estimulando que eles possam continuar incentivando e estimulando essa criança, e ao mesmo tempo não desesperando esses pais. Né? Então, assim, é muito sutil e a gente tem que entender muito o momento. A pandemia é um agravante, a pandemia é algo que pode a intensificar comportamentos, né? Ou instalar comportamentos. Então, a gente tem que entender muito bem para poder sugerir. O importante, gente, é tentar colocar e incentivar sempre a estimulação. Então, independente, se nós temos uma criança de 1 ano e 4 meses que já está apresentando atrasos, a gente tem que estimular, a gente tem que começar a estimulação. A gente ainda não pode ter um diagnóstico, talvez, a gente não consiga fechar um diagnóstico por conta disso tudo, a gente precisa começar a estimular. Então, assim, a estimulação é muito importante. Mas, Mari, volta lá no programa, porque a gente acaba... Não, são assuntos. Isso, então, é o tempo da criança. Ai, meu Deus. Isso. Cada criança tem o seu tempo dentro de um tempo X também, porque exato. Temos 2 anos, 3 Gustavo não fala nada. Muito enfático nisso, né, Mari? Gustavo coloca isso muito nas aulas dele. Sim. Temos marcos, precisamos olhar os marcos. Claro, temos uma pandemia, temos fatores externos, temos momento, mas temos marcos. Então, a gente precisa acompanhar os marcos. A criança precisa estar dentro de um esperado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo para as crianças. Mas continua. Sim, depois temos aqui, na disciplina 7, treinamento de habilidades dialógicas e gestuais. E por último, quase que por último, né? Que fechando, é a minha disciplina, que é sobre alfabetização e inclusão escolar, porque a Fono vai ter que trabalhar em conjunto também com essa escola, vai ter que compreender quais são os direitos dessa criança em relação à parte da educação, para também ajudar a família a correr atrás, porque se ela acha, por exemplo, se ela avaliou e vê que a criança, por exemplo, precisa do uso do PECS, ela vai ser um elemento extremamente importante. Ela parece que só tem fonoaudiólogas, não é? A fonoaudiologia vai ser super importante para trabalhar com esse professor em sala. Exato, não é? Para ajudar, ok, tem o PECS. Quem é que ensina essa professora a usar? Inclusão efetiva, né, Mari? Assim, inclusão como deve ser feita. A gente tem tido muitos avanços, né? Eu que sou mais antiga, digamos assim, né? Já trabalho há muitos anos, sei o quanto nós sofremos, o quanto nós recebemos não e cara feia de escolas. Hoje nós temos escolas entendendo que precisam estar nessa parceria, né? Entendendo a necessidade de incluir e nos vendo como parceiras de trabalho, né? Não nos vendo como inimigas, como quem quer apontar os erros, porque a gente não tem que estar nesse lugar de apontar os erros, a gente tem que estar no lugar de entender a escola e dar à escola outras possibilidades, né? Eu acho que a gente precisa mostrar para a escola que existem outros caminhos que vão facilitar no futuro. Às vezes dá mais trabalho no início, claro, a gente sabe disso. Às vezes é uma organização que precisa ser desfeita. Escolas tradicionais, por exemplo, hoje estão aceitando crianças, né, incluídas, que não aceitavam. Não. Há 10 anos atrás não existia inclusão em escolas tradicionais. Aqui no Rio de Janeiro, então, era algo bem notório, né, digamos assim. Então, hoje isso está mudando, a gente tem feito um trabalho que é um trabalho lento, um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha, mas a psicopedagogia, junto com a Fono, ela está lá, ela está trabalhando, e aí todos os profissionais atuam juntos, médicos também estão muito envolvidos, né, com essa inclusão escolar de eficiência. E aí a inclusão social, né? A gente tem que pensar nessa inclusão. A inclusão não é só escolar. Isso, exato. Tem até uma pergunta, para aproveitar que a gente falou sobre a comunicação alternativa, falou assim, sei que Fono é responsável por essa comunicação alternativa, mas nós, professoras, podemos trabalhar com pranchas temáticas para auxiliar na comunicação do estudante?
Isso, devem. Isso a Se a criança faz o trabalho, se ela tem no programa dela a comunicação alternativa, né? É claro que a fono vai poder orientar, vai poder direcionar, porque às vezes a professora não entende exatamente que tipo de comunicação é mais eficiente para aquela criança, se é uma carta maior, se é uma carta menor, se é o iPad, se consegue usar o iPad ou né, um dispositivo eletrônico, enfim. O importante é a professora estar em conjunto com a equipe, né? Com a fono, com a psicóloga, né? Porque senão, imagina, a fono conseguiu fazer um trabalho para aquela criança se comunicar, seja texto, comunicação, né? Conseguiu uma forma para aquela criança ser entendida. Aí a criança fica lá, ufa, porque aí se a criança pensa, finalmente eu consigo me comunicar, porque se imaginem num país onde, sei lá, são jogados na Rússia, vocês não falam inglês, muito menos russo. Dá desespero, passado uma hora, você não aguenta mais, porque ninguém te entende. É muito importante a gente entender que a comunicação alternativa, ela precisa estar em todos os ambientes. Então, a criança tem que fazer a comunicação alternativa no consultório, na casa, no ambiente escolar, no ambiente social. Ela precisa levar, né, o dispositivo dela, ou a prancha de comunicação, ou o fichário de comunicação para todos os ambientes. E aí, Mari, a gente tem que falar de algo que é muito importante, que é a família, né? A importância da família estar engajada, a importância da família estar junto com o processo terapêutico da criança. E a nossa pós, ela fala muito sobre isso, né? O tempo inteiro. Acho que todas as aulas a gente acaba voltando. Mais a família, mais a família. Porque é isso. Aí a criança pensa, oba, ótimo, me entendem. Aí ela chega na escola e fala, então, olha, aqui não me entendem? Aqui não me entendem. E é óbvio que eu não vou gostar de estar num espaço onde eu tento me comunicar, e aí vem, a criança faz birra toda hora. É porque ele atira os lápis para o outro lado da sala. Exato. É porque ele bate nos... Óbvio, ele está ali tentando dizer, não quero isso, eu quero aquilo, preferi aquilo outro. Ninguém entende. É óbvio que eu vou começar a ter comportamentos mais inadequados. Porque eu tenho que chamar a atenção daquela professora. Pelo amor de Deus, professora, olha para mim. E aí a importância, né, da equipe multidisciplinar, e a pós fala sobre isso o tempo inteiro, a importância da gente saber qual é a orientação, né, feita para aquele comportamento, como a gente agir com aquele comportamento, porque tem criança que a gente precisa ignorar, tem criança que a gente precisa dizer um não, tem criança que a gente precisa ser mais rígido, né, e tem criança que a gente precisa, muitas vezes, entender o que está acontecendo. Então, assim, é importante a equipe estar muito integrada, independente de se trabalhar sozinho, como eu disse no início, ou independente de ter já uma equipe formada e trabalhar todos juntos. A interação entre os terapeutas, médico, escola e família é essencial para o trabalho dar certo.